Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês a resolverem os problemas que estão surgindo. Espero que vocês estejam entendendo tudo isso que nós estamos falando aqui. Se não tiver, manda os comentários, manda as dúvidas para que a gente possa responder para vocês aqui durante os novos vídeos que forem surgindo, tá certo? É bom que vocês tenham entendido tudo para trás. Se não entenderam, assistam os vídeos novamente, que agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de radiciação. Você já sabe que todo conceito de radiciação foi formado através de operações inversas. Então lá no início nós vimos que a raiz quadrada de 49 era igual a 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Depois nós estendemos esse conhecimento para as raízes cúbicas. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, pois 4 ao cubo é igual a 64. Nós percebemos que essas duas raízes tinham nomes especiais, porque esses resultados, as raízes quadradas e as raízes cúbicas, nos levam a lados de quadrado e a arestas de cubos, tá certo? Depois nós vimos que dava para estender esse conhecimento para raízes de outros índices. Então eu posso calcular a raiz de índice 4, a raiz de índice 6, através do processo de fatoração. E é isso que nós vamos ver aqui. Como que eu calcularia então a raiz de índice 4 de 81? Estendendo a fatoração da raiz quadrada para a raiz cúbica e agora para qualquer outra raiz. Vamos lá. Como que a gente fazia na raiz quadrada? A gente decompõe o número e agrupa os fatores que aparecerem aqui de acordo com as quantidades que nós temos no índice. Então eu vou decompor 81, vou decompor aqui, começa, a gente sabe que é da tabuada do 3, 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 a gente termina em 1. Já dá para perceber aqui, ó, que nós ficamos então com 4 fatores iguais a 3, isso aqui vai me levar a uma raiz de índice 4 de 3 elevado a 4, que é o que nós encontramos aqui na decomposição, e aí a gente já sabe que quando eu estou procurando uma raiz de índice 4, eu estou querendo saber qual é o número que elevado a 4 dá 81. Quando eu faço a decomposição, esse número já aparece. Portanto, ele é igual a 3. Então, muito simples, muito tranquilo agora para a gente trabalhar. O processo de fatoração, se vocês lembrarem, eu disse que ele traria para a gente uma liberdade maior na resolução desse tipo de problema. Agora, olha lá, se eu trabalhei com a raiz de índice 4, eu posso trabalhar com a raiz de índice 6. O que eu vou fazer? Vou separar o número de dentro da raiz. Vou calcular a raiz de índice 6 de 15.625. Coloca lá 15.625 e faz a decomposição. Aqui só dá para decompor por 5. Ele não é par, não dá para começar por 2. A soma dos algarismos não é múltiplo de 3. Então, como ele termina por 5, eu vou dividir por 5. Isso me dá 3.125, que só dá para dividir por 5 de novo. Eu caio em 625. Por 5 vai me levar a 125. Por 5 de novo vai dar 25. E por fim, por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Dentro de uma raiz de índice 6, eu vou agrupar os números de 6 em 6, como eu tenho aqui, ó. Então, coincidentemente, caiu todo mundo com a mesma quantidade de fatores. 5 elevado a sexta. Coloco dentro do radical de índice 6 e vou ficar com raiz de índice 6 de 5 elevado a 6. De novo, para finalizar esse conceito, qual é o número que elevado a 6 dá 15.625? Processo inverso. Só pode ser o 5. A decomposição deixa esse número explícito para a gente aqui. Então agora nós estamos com uma liberdade imensa para trabalhar com raízes de qualquer índice. Se eu posso usar qualquer índice aí, qualquer valor lá dentro, vamos estender esse conhecimento, vamos tentar investigar o que acontece em uma situação como essa, por exemplo. Raiz quadrada de 16. Bom, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá menos 16. Se a raiz quadrada de 16 é 4, muita gente pensa que a raiz quadrada de menos 16
vai ser menos 4, pois menos 4 ao quadrado deveria dar menos 16, mas você sabe que isso aqui dá mais 16. Bom, então não existe essa raiz quadrada de um número que vezes ele mesmo de negativo 16 aqui, porque menos com menos sempre vai dar um resultado positivo. Então, quando as raízes são quadradas, a gente já tem essa primeira conclusão aí, que nós não vamos conseguir trabalhar com isso no conjunto dos números reais. Bom, aí você pode perguntar assim, professor, se nós trabalhamos buscando sempre o número que é o quadrado, dava o valor que estava dentro da raiz quadrada, por que a raiz quadrada... Ah, tem um equívoco aqui, deixa eu só apagar, trocar. Mais ou menos 4, desculpem, corrijam aí, tá certo? Então, por que nessa situação, a raiz quadrada de 16 não pode ser o menos 4 também, se menos 4 ao quadrado dá o 16? Por definição, a raiz que a gente assume é sempre a positiva, tá certo? Então, por definição, nós não consideramos esse valor negativo. Bom, agora, olha lá a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8, eu vou procurar aqui número elevado ao cubo, que dá menos 8. A gente já sabe que se fosse 8 positivo, daria 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Só que tem que dar sinal negativo, menos 2. Por quê? Menos com menos dá mais. Esse mais com menos vai dar um menos no final. Então, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Não tem problema. Quando o teu índice aqui é ímpar, o valor lá pode dar um valor negativo. Ah, mas por que aqui não pode? Voltando para essa dúvida. Definição, galerinha. Tá certo? Para que esses valores sejam únicos, eu não posso ter esse sinal negativo. Então, toda raiz quadrada, raiz de qualquer índice par, sempre nós vamos trabalhar com um sinal positivo. Raiz de índice ímpar vai dar negativo, se o valor lá dentro for negativo, ou positivo, se quem tiver aqui dentro for positivo, como aconteceu com a raiz cúbica de 64, 4 positivo. Então, diante de todos esses exemplos, eu posso criar agora uma definição formal para a radiciação. Essa definição, antes de nós trabalharmos com essa definição, vamos analisar o seguinte, vamos dar nome aos bois aqui. Ó. Eu tenho essa raiz de índice n de A dando B. Esse n aqui, então, como vocês já me ouviram falar, ele vai ser o nosso índice. Então, eu vou falar raiz de índice 2, raiz de índice 3, elas possuem nomes especiais. Daí para cima, raiz de índice 4, de índice 5, ou raiz quarta, raiz quinta, e assim vai. Está lá o nosso índice. Agora, esse símbolozinho que aparece aqui, ó, é o nosso radical. Então, aqui em amarelo, nós temos o que nós chamamos a matemática de radical. Vamos dar nome para todos os elementos que nós temos aí. O elemento que está aqui dentro do radical, o A, ele nada mais é do que o nosso radicando. Então, nós temos aqui o nosso A como sendo o radicando. Sempre o elemento que está dentro da nossa raiz. E aqui, por último, eu tenho o meu B, que é a nossa raiz. Tá? Nós já conhecemos, já estamos trabalhando com isso há mais tempo. Então, dando nome aí a toda a estrutura que nós estamos utilizando. E aí, para relacionar todos esses casos que nós vimos aqui anteriormente, prestando atenção, se o nosso índice for um índice par, se o n for par, o número que está lá dentro, meu radicando, meu A, tem que ser maior ou igual a zero. Se ele for negativo, com índice par, essa raiz não vai existir dentro do conjunto dos reais. Agora, se o n for ímpar, eu posso ter qualquer valor de A lá dentro, no meu radicando. Para valores negativos, existem as raízes. Para valores positivos, também. Só lembrando, no primeiro caso, isso sempre vai me levar a uma raiz positiva, que por definição nós não utilizamos o valor negativo. Tá certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Essa definição, ela resume tudo que nós vimos até agora de radiciação, e daqui para frente nós vamos conhecer as propriedades e trabalhar com as operações de radiciação. Vamos junto, até o próximo vídeo. Abraço!